Olha, eu vou confessar uma coisa a vocês. Para mim, está cada dia mais difícil de lidar com o ser humano. É umas coisas, assim, sem nenhum sentido, sem pé, sem cabeça, umas coisas que não têm fundamento nenhum. Gente, no meu depoimento de hoje, eu vou relatar uma situação para vocês que aconteceu comigo há 10 dias atrás. E por conta desse ocorrido, a minha amiga de 20 anos, ela perdeu amizade comigo. Sabe por quê? Sabe qual foi o motivo? Porque eu não fui no velório da mãe dela e ela simplesmente perdeu amizade comigo. Uma amizade que a gente tinha há 20 anos. Eu confesso que eu não esperava por isso e por isso que eu falo para vocês, olha como o ser humano está complicado de entender, está complicado de lidar. A gente não pode falar não para nada, a gente tem que aceitar tudo, falar amém para tudo. Você não pode, de forma nenhuma, discordar de nada, porque você perde a amizade, arruma até inimigos por conta disso. Eu vou trazer este acontecimento para vocês que, olha, sinceramente, gente, dá vontade de rir, sabe? Dá vontade de rir, porque não tem fundamento um negócio desse. E eu não vou chorar, né? Por causa de uma babaquice, de uma infantilidade como essa. Bom, como eu falei para vocês, há 20 dias atrás, esse fato aconteceu. A mãe da minha amiga, ela faleceu e ela entrou em contato comigo, falando, né, que ia ter o velório, tudo. Gente, eu falei para ela que não ia, sabe? Eu já, comigo não tem essa de fazer rodeio, de dar voltas. Eu já falo logo, eu já deixo as coisas claras, e até porque não era novidade também para ela. Então, eu falei que eu não iria. Gente, vocês acreditam que a pessoa, ela me disse tanta coisa, e perdeu amizade comigo por conta disso, por conta de eu falar não, por conta de eu não ir no velório da mãe dela. Agora, com este vídeo, eu vou trazer assim vários pontos, né? Eu vou destacar vários pontos que eu acho importante. Primeiramente, falando sobre morte, né? Eu entendo que para muita gente lidar com essa questão da morte, que é tão delicada, é tão dolorida, é tão difícil perder um ente querido. Eu entendo, gente. Eu entendo e respeito tudo isso. Eu respeito todas as pessoas. Cada um tem uma forma, uma maneira de ver essa coisa da morte. E comigo também não é diferente, né? Eu tenho a minha maneira própria, eu tenho o meu jeito, sabe? Eu tive muito problema no passado com essa questão de não saber falar não, questão de ser contrariada. Eu me desagradava para agradar os outros, para não deixar as pessoas chateadas comigo. E por conta disso, eu ia falando sim, sim, para tudo, para tudo. E no final de tudo, gente, eu sempre saía na pior. Então, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo como lidar com isso. E só abrindo aqui entre parênteses, eu sou uma pessoa empata. O que é uma pessoa empata? Uma pessoa que tem uma mediunidade aflorada, uma sensibilidade energética de ambientes e energias e tudo mais. Uma pessoa sensitiva, uma pessoa empata, e por aí vai. Então, essa questão da energia comigo, essa questão de
lugares, é muito complicado. Eu já falei isso aqui em vários vídeos no canal. E por conta disso, então, eu me preservo, né? Eu me preservo porque eu cansei, sabe? Eu cansei de fazer as coisas para os outros e sempre sair depois prejudicada. Eu acho que com o sofrimento a gente vai também amadurecendo e vai aprendendo, não é verdade? Como eu já falei aqui, eu respeito cada maneira diferente que as pessoas têm de ver a morte. Agora, eu também não posso, né, gente? Eu acho que assim como eu respeito a cada um dos sentimentos de cada pessoa que envolve essa relação de vida e morte, eu acho muito importante também a pessoa saber respeitar o ponto de vista da gente, saber também entender, porque o que aconteceu com a minha amiga e comigo foi uma infantilidade, foi o papel de uma criança, sabe? Uma criança mimada ainda por cima. E essa coisa do velório, para mim, eu vou falar de mim, tá, gente? Pelo amor de Deus, presta atenção no vídeo, entenda o que eu falo, não distorce as coisas. Eu estou falando de mim como médium, como não é nem como pessoa mais, sabe? É como médium, como espiritualista, a maneira que eu vejo a vida, que eu vejo a morte, são coisas minhas, a maneira que eu vejo. Aqui na internet, a gente tem que desenhar, além de explicar as coisas, porque tem muita gente que se ofende, tem muita gente que acha ruim, sabe? É complicado. Então, eu estou falando de mim, como médium, que traz toda essa sensibilidade energética. O velório, para mim, me deixa muito mal, me deixa acabada, me deixa assim, muito num momento assim de muita perturbação espiritual, mental. É muito complicado, gente, é muito complicado, é difícil para me lidar com isso. E por conta disso, depois de muito sofrimento, eu aceitei que eu não tenho uma vida normal como as outras pessoas. Eu aceitei que eu sou uma pessoa que é diferente perante a espiritualidade. Eu trago toda essa sensibilidade a energias e ambientes. Agora, que culpa tenho eu? Se eu não me cuidar, gente, ninguém vai cuidar de mim por mim. Se eu não me cuidar, eu estou ferrada. Essa é a verdade, sabe? Então, por conta de tanto sofrimento, eu prefiro me poupar. Então, no caso dessa minha amiga, eu falei que eu não iria no velório, pronto, e ela acabou a amizade comigo. Agora, para mim, gente, a morte é uma coisa tão simples. Eu não vejo tanto motivo, eu respeito, tá? Eu respeito, mas no meu ponto de vista, eu não vejo que faz sentido aquelas pessoas chorarem, se desesperar diante do caixão, diante de um cadáver, sabe? Eu não vejo a morte dessa forma, eu não levo essa carga de sofrimento. Para mim, gente, a morte é algo muito natural, é uma passagem de um mundo para o outro. É assim que eu vejo, que eu encaro a morte. E eu não vejo sentido tanto sofrimento na hora da partida de um ente querido. Eu não vejo sentido. Para mim, tá, gente? Para mim, eu não vejo sentido. E então, por que eu não vejo sentido? Porque para mim é uma passagem, é só isso. A vida continua do lado de lá, a vida continua no mundo espiritual. Então, deixou o corpo físico, deixou a matéria e entrou no mundo espiritual. Ponto final. Acabou. Não precisa de drama, não precisa fazer
todo esse terror por causa de um desencarne de uma pessoa querida. Então, esse é o meu ponto de vista. Eu não aceitei e eu não fui. E a minha amiga, então, ela ficou brava comigo, ela falou um monte de coisa para mim, e claro, né, eu também não sou obrigada também a ouvir tudo caladinha, né? Eu também falei, dei resposta, aquilo tudo. Claro que dentro da educação, tá, gente? Ela falava, eu dava meu ponto de vista, a gente trocou assim, é, nós trocamos perguntas, respostas, teve desacordos, né, no meio dessas conversas, tivemos nossas diferenças, mas com respeito, com educação. E diante, então, do ponto de vista dela, ela falou para mim que ela ficou muito decepcionada comigo, ficou muito chateada, decepcionada, porque eu não fui no velório da mãe dela, que isso não se faz, que é falta de consideração, falta de amor por ela, consideração pela amizade que a gente tinha, falta de amor pela mãe dela, porque eu não fui no velório, né, para me despedir. Gente, o que eu posso falar aqui para vocês diante do que me aconteceu? O que eu vou falar para vocês diante desse ocorrido? Eu não vou falar nada. Não vou falar nada porque eu não tenho nada para falar. Agora, também eu acho que hoje em dia tá muito difícil lidar com o ser humano. É muita gente que tem problemas, sabe? É muita gente problemática. E houve momentos na minha vida que no passado eu fazia de tudo para agradar todo mundo. Eu fazia de tudo e eu nunca conseguia agradar ninguém. E no final das contas, eu sempre saía prejudicada. Por quê? Porque eu me anulava, eu dava mais importância para o que as pessoas falavam. E com isso eu ia me anulando. Eu não sabia falar não, eu ia falando sim para tudo, até que eu cansei, gente. Eu cansei de sofrer, eu cansei de ter problemas na minha vida e eu passei, então, a ter respeito por mim, a ter respeito pelo que eu sinto, a levar em consideração as minhas vontades, porque só eu sei o que é bom para mim. Só você sabe o que é bom para você. E há muitos anos que eu não me anulo mais para fazer a vontade de ninguém. Eu não faço mais isso, já foi-se o tempo que eu dizia amém para tudo. Hoje em dia eu confesso a vocês que eu não tenho um pingo de paciência, eu não tenho mais paciência para lidar com pessoas problemáticas, pessoas que têm problema. Problema de que sentido? Problema em todos os sentidos, gente. A pessoa não sabe ouvir um não, a pessoa acha que você é obrigada a concordar com tudo, a pessoa acha que você não pode contrariar, pessoas que acham que só ela está certa. Então, por aí você já vê, né? Até que ponto a gente tem paciência para lidar com pessoas assim. Eu confesso a vocês que há muitos anos que eu perdi, literalmente, completamente a paciência. Eu não tenho um pingo de paciência, gente. A coisa, quando começa a dar problema para mim, seja no trabalho, seja em relacionamento, em amizade, começou, sabe, com muito problema. Eu já vejo que a pessoa é problemática, a relação em si, de todas as formas, é problemática, a gente já acaba com tudo, sabe? Eu acabo com tudo, eu saio de cena porque eu não tenho paciência e eu não vou
me prejudicar, eu não vou perder a minha paz interior por conta de pessoas mimadas, pessoas problemáticas, diante da vida, né, que a gente tem que saber respeitar o ponto de vista um do outro, não é verdade? Agora eu sou obrigada a concordar com tudo para não arrumar inimizade, para não perder a amizade, sabe? Não dá, gente, não dá para entender. Eu não tenho paciência e no caso dessa minha amiga, ela falou tudo o que ela queria, eu também falei tudo o que eu queria, o que eu achava, o que eu pensava, o meu ponto de vista. E mesmo assim ela foi relutante, ela falou que eu errei, que eu era errada. Gente, sabe o que eu falei para ela? Simplesmente eu falei isso, eu falei, olha meu anjo, faz o que você achar que é certo. Pronto, foi só isso que eu falei, gente. Foi só isso que eu falei e acabou aí a conversa. E sabe o que ela fez então? Ela me bloqueou de todas as redes sociais, das minhas redes sociais, cancelou a inscrição do meu canal, me bloqueou no WhatsApp e literalmente me tirou da vida dela por conta disso, né? Agora, quem está certo, quem está errado? Eu quero saber a opinião de vocês. Quem errou? Quem acertou nisso tudo? Vocês percebem como tá difícil lidar com as pessoas? Como é problemático isso, gente? Você não pode contrariar, você não pode fazer nada que desagrade. As pessoas, de uma forma geral, elas misturam tudo. Elas misturam amizade com falta de respeito, com liberdade, com invasão de privacidade, sabe? Elas não sabem lidar com as questões, elas perderam a noção da coisa, a noção do limite, a noção do respeito, a noção do que falar para os outros. Então, diante disso, fica a questão, né? Será que eu errei? Eu já falo para vocês que da minha parte não, porque só eu sei o que é melhor para mim. E o que eu vou fazer? Gente, nós temos que ser sinceros. Se você não está afim de uma coisa, tem que falar. Você vai ficar dando volta? Você vai ficar tomando cuidado para falar com a pessoa para não perder a amizade? Olha, eu já perdi amizade com várias pessoas que eu gostava, tudo porque eu fui falando não. Eu fui falando não para as coisas. Aí, então, eu fui arrumando inimizade. Tem pessoas que não falam comigo, perdeu amizade do nada. Tem pessoas que falam eu sou muito estúpida, que eu sou arrogante. Tudo porque eu comecei a colocar a minha opinião, ou então me colocar diante da situação, né? Essa coisa de falar sim para tudo já cansou, já me deu, sabe? Então, quando eu comecei a falar não, comecei a arrumar problema, comecei a arrumar inimizade, né? Tudo por conta de eu me colocar em primeiro lugar e de eu escolher o que é melhor para mim. E assim caminha a humanidade, né, na ignorância. O que eu vou fazer, né? O que a gente vai fazer? Nada. Agora, diante do que aconteceu, eu não tenho mais o que falar para vocês. Agora eu vou deixar uma reflexão aqui no final, para encerrar esse vídeo, viu? Eu vou deixar uma reflexão para vocês. Muitas das vezes é melhor a gente ter paz do que ter razão. Leva isso para a vida de vocês, ok? Então é isso, um beijo e a gente se vê.